Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Matemática. Hoje nós vamos fazer uma revisão da operação de subtração. Bom, gente, o que é subtração? Subtração nada mais é de que tirar um valor de outro valor. Então nós temos aqui um exemplo, ó. 7 menos 2. Então eu tenho um valor, o 7. E vou tirar, subtrair. Eu tenho que usar o sinal negativo no meio entre os números, né? Entre os números 7 e 2. Então, eu tenho 7 unidades e estou tirando 2 unidades. Quando eu tiro essas duas, o que resta? Restam 5 unidades. Então, vejam só. O número 7... ele é chamado de quê? Diminuendo, que é esse número que é maior. É aquele que eu irei tirar, certo? Eu irei tirar dele. Então, esse chama minuendo. O que eu vou tirar, o que eu vou subtrair, subtrair quer dizer tirar. Então, o que eu vou tirar se chama subtraindo. E no caso é o número 2. Depois, quando eu faço o cálculo, eu vou ter aqui, ó, depois do lado da igualdade aqui tem o sinal de igual, o resultado deu 5. Esse resultado é chamado de resto ou diferença. Por que resto ou diferença? Bom, é básico, você tinha 7 e tirou 2. Então, 7 menos 2. O que restou? Restou 5. Por isso que a gente chama de resto, que é o que sobrou, o que restou. O que restou foi 5, certo? Mas também podemos chamar de diferença. Por que chamamos de diferença? Chamamos de diferença por quê? Porque o número 2, para chegar no número 7, há uma diferença. Para o 2 chegar no 7, a diferença é 5. Então, por que eles são diferentes? Porque um é menor do que o outro, 5 unidades. Então, a diferença entre o 7 e o 2 são 5 unidades. O 2 é menor 5 unidades em comparado com o 7. Por isso que a gente chama de resto ou diferença. Bom, dito isso, agora vamos aos cálculos com valores um pouquinho maiores. E quando os valores são um pouquinho maiores, números um pouco maiores, você tem que organizar ele dentro de um algoritmo. O que é um algoritmo? O algoritmo da subtração é você organizar os números em linhas e colunas, separando centena, dezena e unidade. Então vamos ver aqui um exemplo mais abaixo. Olhem só este cálculo. Eu tenho 25 menos 12. Então, estou subtraindo 12 do número 25. Como que nós organizamos? Temos que lembrar que existem as ordens: centena, dezenas e unidades. Então, tem aqui as iniciais, a centena, dezenas e unidades. Nós temos que organizar cada valor, ó, o minuendo e o subtraindo, na ordem em que eles estão aparecendo aqui, ó, primeiro e segundo. Este primeiro vai ficar na primeira linha, vai ficar aqui. Então, você coloca o 25 aqui. O segundo, que é o subtraindo, vai para essa segunda linha aqui, ó. Então, você vai lá e coloca o 12 na segunda linha. Pronto, não pode esquecer do sinal negativo, que significa subtração. Você coloca um sinalzinho aqui. E aí está tudo separado, ó, centena, dezenas e unidades. Tudo alinhadinho, ó, cada um na sua coluna, certo? Feito isso, organizado dessa forma, você passa um traço embaixo
do último número aqui, ó, que é do 12. Você passa esse tracinho aqui. Agora você vai começar o cálculo mesmo, você já montou. Então você vai começar sempre da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. E sempre pelas unidades. O que você vai fazer? Nas unidades, depois das unidades, você vai para as dezenas, depois das dezenas para a centena. Então, sempre da direita para a esquerda, o de cima menos o de baixo. Então, o de cima é o 5, o de baixo é o 2. Então, você tem 5 e tira 2, ou 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. E você coloca o resultado imediatamente embaixo aqui, ó, da coluna que você calculou. Você fez 5 menos 2. 5 menos 2 é o 3. Então, o resultado você coloca aqui embaixo. Você já finalizou essa coluna aqui, ó, das unidades. Agora você vai para a próxima, para as dezenas. O de cima menos o de baixo. Então, qual é o número que está em cima? 2. Qual é o número que está embaixo? 1. Tenho 2 e tiro 1. 2 menos 1 é exatamente 1. Coloco o resultado aqui embaixo. E aí você finaliza com as dezenas. Você já finalizou. Vai para a próxima. Só que quando você olha na próxima, não tem mais números aqui. Isso significa que o cálculo terminou. Então, pronto. 25 menos 12 deu exatamente 13. O resto é 13, ou a diferença é 13. O resultado é 13. Vamos para um outro cálculo aqui. Vamos fazer um outro exemplo para finalizar esta videoaula. Bom, vamos pensar aqui no número 37 menos 15. São cálculos fáceis. Bom, primeiro eu coloco o 37 no algoritmo. Aqui, ó, na primeira linha. Então, o primeiro valor na primeira linha e o segundo valor na segunda linha. Então, vou colocar o 37 na primeira linha, sempre organizando dezenas e unidades. Então, 3 dezenas e 7 unidades. O 15 tem o quê? Uma dezena e 5 unidades. Então, eu coloco exatamente alinhado. Uma dezena e 5 unidades. Tem que estar alinhado aqui, ó. O D é de dezenas, o U de unidades. Pronto, já montei o cálculo. Agora eu vou começar a resolução. Lembrando sempre que vou começar pelas unidades e sempre da direita para a esquerda, o de cima menos o de baixo. E começando pelas unidades. 7 menos 5, aí a gente pode fazer aquela brincadeira, né? Tenho 7 e tiro 5. 7 menos 5 é exatamente 2. Então, 7 menos 5 é igual a 2. Coloco o resultado imediatamente embaixo da coluna que eu estou calculando. Estou nas unidades. Então, o resultado tem que colocar aqui embaixo. Pronto, já finalizei as unidades. Vou para a próxima, que são as dezenas. Então, vou para a próxima, que são as dezenas. Vou fazer o número de cima menos o número de baixo e o resultado eu coloco aqui. Então, 3 menos 1 dá 2. 3 menos 1, o resultado dá 2. Coloco o 2 aqui embaixo na coluna das unidades. Pronto. Agora vou para as centenas. Quando eu chego nas centenas, eu olho na primeira linha, não tem nenhum valor, e na segunda também não tem. Quer dizer que eu não tenho mais o que calcular e meu cálculo já terminou. E o resultado deu 37 menos 15 é exatamente igual a 22. Então, com isso a gente finaliza
Até mais, bons estudos.